Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim ter uma conversa, um bate-papo com vocês ao longo da minha jornada como paciente, porque sou paciente desde criança, assim, desde muito pequena. Ao longo da minha trajetória, eu aprendi muita coisa, ainda mais quando eu comecei a criar conteúdo na internet, porque eu fui criando de uma forma assim, tipo, eu não conhecia ninguém, eu me sentia muito sozinha, e aí eu fui pra internet dar um depoimento de que eu me sentia só, de que eu não conhecia outras pessoas e me conectei com vocês. E aí a partir daí eu falei, vou criar conteúdo. E nessa jornada eu precisei aprender muita coisa, eu precisei adquirir conhecimento, eu precisei me especializar, no assunto ao qual eu estou aqui compartilhando com vocês. Então eu vim contar coisas que eu aprendi sobre dermatite atópica, mas que não foram dentro de um consultório. Vou dizer para vocês é que se conhecer como paciente é muito necessário, porque a gente tem aqui o primeiro princípio da individualização. Quando eu entendo que eu preciso olhar para minha vida, para o estilo de vida que eu tenho, para minha alimentação, para o meu físico, para o meu psicológico, para o estado em que o ambiente onde eu moro ele se encontra, eu vou focar ainda mais nessa individualização. Por quê? Vão ter pacientes que vão dizer assim pra você: olha, eu tenho alergia a amaciante, eu tenho alergia a tapete, a toalha, a lençol, a tecido. E aí você vai olhar para sua vivência e você vai perceber que você não tem as mesmas queixas que o outro paciente tem. Entende? Então a individualidade é o fator ali principal, e eu posso dizer de forma bem honesta que eu aprendi isso muito mais fora do consultório do que dentro do consultório, Na minha vivência, de modo geral, quando passei ali na infância nos médicos, a orientação era para excluir bichinho de pelúcia, para tirar cortina, tirar tapete, tirar livros. Eu fazia natação, fui tirada da natação, então muitos nãos, muitas coisas proibidas. E depois, na minha vivência de forma prática, aos poucos eu fui percebendo que algumas coisas faziam sentido e que outras não. Entende? Então, a individualidade, a individualização, ela é extremamente importante, você se perceber, você se conhecer enquanto paciente, porque só você pode dizer aquilo que te dá sintomas ou não. Por mais que o médico, ele tem um conhecimento técnico e dentro do consultório, todos os dias, ele lida com um número grande de pessoas que contam a mesma história. Mas dentro das mesmas histórias que são o mesmo diagnóstico, existe ali as particularidades que ele não conhece e somente você vai saber. Uma coisa que eu descobri, as minhas mãos. Se você me segue no Instagram, você sabe que eu tenho mãozinhas de velha, mesmo tendo só 35 aninhos. Sou uma jovem senhora, mas as minhas mãos, elas parecem que são de uma senhora de 60, de 80 anos, porque elas são enrugadinhas. E eu descobri que isso é um indício de eu ser atópica fora do consultório. Tudo bem que foi uma médica que me trouxe essa informação? Sim. Mas foi fora do consultório. Muitos anos atrás eu participei de uma edição de podcast da Veja Saúde, lá na Editora Abril. E aí a doutora Djanira também era uma convidada. Ela olhou para as minhas mãos e identificou que eu era atópica só de olhar para as minhas mãos. E aí, cara, ela abriu um buraco assim na minha cabeça, porque eu sempre me questionei do porquê as minhas mãos elas serem enrugadas. E aí quando ela me disse que isso é uma característica de ser atópica, fez sentido. Respondeu muitas das minhas dúvidas. E aí eu falei, uau, tem uma explicação, sabe? E foi muito bom, a propósito. Outra coisa, quando a gente vai ali no consultório médico, passa ali um novo dermatologista, um novo alergista, ele tende a prescrever um hidratante, um sabonete para você passar. E acontecia muito de que ele passava esse produto, eu ia lá, comprava, e na minha vivência de prática ele não dava certo, ele não tinha o resultado esperado que eu queria, e eu ficava frustrada, pensando que, cara, tudo tá dando errado, tipo assim, qualquer produto que eu compre, ele não dá certo na minha pele, realmente eu sou muito problemática. Mas não, com o tempo eu entendi e aprendi que a textura do produto precisava estar de acordo com o que minha pele precisava. E aí ao longo do tempo eu aprendi que no meu rosto eu prefiro
produtos que sejam mais fininhos, como loção, como gel, e no frio eu preciso mais de creme no rosto, e no corpo eu gosto de creme. Eu gosto de creme e gosto de hidratante, que são aqueles que trazem ali maior hidratação, que são produtos mais encorpados, mais pesados. Eu fui aprendendo isso na minha prática e a partir daí eu fui comprando os produtos de acordo com as minhas próprias pesquisas. E quando eu estou em consultório e aí o médico ele me prescreve algum hidratante, alguma coisa, ainda mais se eu já usei, eu pego e falo, olha, esse hidratante eu já usei, não gostei. Por quê? Por conta disso, disso e disso. Aí nessa conversa a gente entende melhor a necessidade e fala, olha, então você pode testar esse ou esse que aí tá no tipo de textura que você gosta. Mas eu aprendi isso fora do consultório, que a textura que minha pele precisa nem sempre é a que o médico prescreve. E não que ele não queira me ajudar, que ele esteja errado, mais uma vez, a individualização. Ele lida com diagnósticos e ele sabe que existem produtos no mercado que podem ajudar, mas de forma prática, ele não tem como me precaver ou então me garantir que o produto X ou Y vai ter 100% de sucesso comigo. São testagens, são sugestões que ele faz para entender em que nível eu tô para poder me ajudar. Só que se eu já sei o que minha pele precisa, porque eu já tenho essa carga de história, né, de experiência, eu posso colaborar com ele também na consulta e aí ali juntos a gente chegar numa solução melhor. O meu primeiro trabalho na internet concreto sobre criação de conteúdo foi em 2017. Eu participei de uma campanha de conscientização da Sanofi e por conta dessa campanha a gente teve uma aula com uma médica. E essa médica explicou sobre a textura da pele, ela falou sobre lipídios, ela falou sobre linfócitos e ela falou sobre as camadas da derme. E finalmente ela me explicou o porquê que a nossa pele precisa de hidratante. E aí, quando eu finalmente entendi isso de que a barreira da pele, ela é falha, que tudo que entra pode gerar um gatilho de coceira, porque é o meu sistema imunológico tentando me defender e nessa tentativa de defesa eu me coço, cara, fez todo sentido. Fez todo sentido. Aí eu entendi o porquê que eu precisava hidratar minha pele, o porquê era tão importante esse passo, o porquê também era tão importante eu não tomar um banho quente. E eu aprendi isso fora do consultório, infelizmente, porque eu penso assim, quando eu entendo que eu tenho os dos porquês, a minha adesão ao tratamento, ela se torna mais eficiente, ela se torna melhor. E foi muito bom pra mim isso. E aí, a partir da criação de conteúdo também, eu fui me conectando, né, com outras pessoas, com associações, com médicos, com farmacêuticas. E aí, calhou de eu fazer um trabalho com uma associação de pacientes e por conta desse trabalho, eu também acabei aprendendo sobre a tríade atópica. Fato esse que eu nunca tinha tido conhecimento. O que é a tríade atópica? É a rinite, a asma e a ADA que fazem parte da mesma carga genética de doenças. Porque outra pergunta que eu também tinha, eu falei, por que eu tenho DA se ninguém na minha família tem? E aí, quando me explicaram que essa tríade atópica é a carga genética das 3 doenças que estão conectadas, fez todo sentido, porque então eu herdei da minha mãe. A minha mãe tem a asma controlada e eu herdei a DA e a rinite. Não progredi, não evolui para uma asma porque na infância a gente cuidou muito bem, eu respirava pela boca, mas a gente tratou, eu também usei aparelho odontológico e fiz natação para focar nessa ajuda, né? E realmente surtiu efeito, e aí fiquei com a rinite e com a DA. Cara, fez todo sentido, porque eu carrego dentro de mim a carga genética da atopia. Olha, eu acho que podem ter outras coisas que eu possa ter aprendido fora do consultório, porque são tantos anos que eu tô aqui, mas honestamente eu lembro assim desses que me chamam mais atenção, que realmente foram muito cruciais para
formar o meu entendimento, mas também compartilhar esse conhecimento com vocês, né? Porque eu acho que a gente, como paciente, a gente precisa de acesso à saúde, a medicamento, mas a gente precisa também entender o que a gente tem para poder tratar de uma forma melhor e ter os cuidados necessários que a DA ela requer. E aí, mas me conta, você já sabia dessas informações? Porque assim, tudo que eu sei em relação à DA, eu conto pra vocês, eu compartilho, porque a gente precisa ter conhecimento da nossa patologia, porque conhecimento, ele é poder. Bom, não deixa de me seguir lá no Instagram, tá? Se faça esse favor. E me faça esse favor também. Um beijo pra vocês. Não se esqueça de que você não é só pele. Até o próximo vídeo. Tchau!